senhora deputada, telespectadores da TV Ali, ouvintes da Rádio Ali, trabalhadores da imprensa e trabalhadores dessa casa. Quero saudar a todos os servidores desta casa, em nome do qual eu saúdo a todos os servidores públicos do Estado, que se comemorou no dia de ontem essa data importante. Mas não tão diferente, quero saudar a visita que nos deixa muito feliz e alegre, sempre com a presença ativa e de forma muito atuante da Escola do Legislativo, da Associação dos Idosos do Ilhério do Vale. Sejam bem-vindos a essa casa. Em meu nome, eu que sou do interior do Estado, quero agradecer, porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui no dia de hoje, pela contribuição que vocês deram para que esse Estado pudesse chegar onde nós chegamos. Sejam bem-vindos. Mas, senhor presidente, eu quero hoje, ao falar e que se comemora o Dia do Livro, eu ontem, senhor presidente, recebi um telefonema. E um telefonema de quem representa tudo isso para nós. Porque no Estado brasileiro, deputada Conceição Sampaio, o brasileiro lê em média 4 livros, mas só conclui 2,1. Essa é a média do povo brasileiro. E recebo uma ligação de alguém que traduz tudo isso para nós. Nada mais, nada menos do que o poeta Tiago de Mello. Agradecendo um homem simples que mora ali nas barrancas do Andirá, agradecendo por nós termos solicitado que nós pudéssemos fazer registro para a história no anais dessa casa, deputada Conceição, de uma matéria do jornalista Cláudio Leal, publicada no caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo, no dia 29 de setembro. Mas, pasmem, nesta matéria, e parece uma coincidência eu trazer esse assunto no dia do livro, o repórter relata o seguinte: entre tantas coisas da vida do Tiago, dos livros e do que ele escreve, inclusive de uma citação, deputado Luiz Castro, de um não tão importante para a cultura e para a história da América Latina, o poeta Pablo Neruda, que o define Tiago de Mello como vago mago. Este repórter relata numa passagem da reportagem que o Tiago se refugia e o único local urbano que ele tem é um apartamento na cidade de Manaus, mas numa casa lá no Andirá, e que tem 2 anexos abarrotados de livros. Mas veja bem, quem projetou essa casa, deputado Belarmino Lins? Nada mais, nada menos do que um dos melhores urbanistas, não brasileiro, mas que esse país conheceu, que concebeu Brasília, que é o arquiteto Lúcio Costa, que tem obras reconhecidas no mundo todo. E, pasmem, uma casa, uma das 5 obras do Lúcio Costa na Amazônia, todas estão em Barreirinhas e foram doadas esse projeto para o poeta Tiago de Mello. E um projeto, o governo, em convênio com a prefeitura, adquiriu esta casa, que fica à margem do Ramos, na cidade de Barreirinha. E, deputada Conceição, e agora com um projeto de orla no município, querem derrubar esta casa essa que já se encontra abandonada. Hoje mesmo estarei fazendo um apelo ao prefeito do município de Barreirinha, e caso nós não tenhamos sucesso, para que o governo do estado possa intervir no projeto da orla daquele município, bem como reaver a casa que, diga-se de passagem, já está abandonada, que é considerado pelo próprio governo um patrimônio cultural desse estado, e gostaria de fazer este relato. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de, na condição de presidente da Comissão de Educação, já o fiz esse registro e quero fazer de novo, de parabenizar a atitude do governo, em primeiro, em discutir e negociar com os trabalhadores da educação, no caso, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Esse debate, essa discussão vem desde 2012, e que nós pudéssemos receber nessa casa essa proposta que reaver a estrutura do plano de cargos e carreiras e salário. Porque o plano que estava aí de 2004 criava a proposta da progressão, mas nós não tínhamos os cargos.
então esse trabalhador não podia ser enquadrado. A outra questão é que um professor em início de carreira tinha uma diferença muito pequena para quem estava em fim de carreira, e com isso nós vamos ter uma diferença aí de mais de 40%, possibilitando um professor que possa cumprir todas as suas metas de progressão, seja ela na progressão horizontal, seja ela na progressão vertical, a ter uma remuneração de mais de R$ 8.800 com 2 cadeiras, ou seja, de 40 horas, que é a carga horária do trabalhador brasileiro. Além do mais, nós vamos poder garantir de uma única leva a progressão de 17 mil professores. Isso pode parecer pouco, mas para quem está na sala de aula, para quem está na labuta do dia a dia, é fundamental. E alguém poderia dizer assim, mas deputado Sidney Leite, esse é o ideal? Não, mas é o real, é o possível. E a gente tem que trabalhar com a perspectiva de sonhar. As senhoras que estão aqui, com certeza, nunca perderam a esperança e nunca deixaram de sonhar. E nós vamos continuar lutando. E alguém poderia dizer assim, mas os royalties do pré-sal? O próprio ministro da Educação, Aloysio Mercadante, alerta que os recursos oriundos dos royalties do pré-sal só poderão ocorrer possivelmente em 2023 a 2025. Então nós não podemos contar hoje com algo que não existe, algo factível, algo prático, que a gente possa intervir na melhoria da política salarial e das condições de trabalho dos trabalhadores da educação. Mas outro assunto, senhor presidente, e caminhando para concluir, Eminente orador, ouso interromper Vossa Excelência para transpor os trabalhos ao grande expediente, de tal forma que Vossa Excelência poderá continuar na tribuna para a realização do seu pronunciamento. Agradeço a Vossa Excelência. O outro ponto que eu quero destacar em relação a essa proposta é a interferência em relação ao técnico administrativo, que muitas vezes nós conhecemos como secretário na escola. Essa pessoa é de fundamental importância para a vida da escola. Ele não é o professor, mas sem ele não há vida escolar. É ele que organiza as notas, é ele que organiza a vida do estudante, é ele que organiza o funcionamento e o sistema da escola. Nada mais do que justo que seja revista a política salarial em relação a esses trabalhadores. E, senhor presidente, eu só tenho aqui uma questão, na realidade duas. Uma é que nós temos, deputada Conceição, inúmeros servidores. E veja bem, o professor, ele não é preparado para ser gestor de escola. E um gestor de escola, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, feriado, sábado e domingo. Porque ele tem aquela responsabilidade, e a maioria dos gestores que eu conheço tem amor pelaquele espaço, pelaquela escola, pela vida dos estudantes e dos professores. Mas quando ele se aposenta, ele não leva a gratificação para a aposentadoria. Então, este é algo que nós temos que rever. Como também aqueles que têm a função de secretário. Aquelas pessoas que se dedicam. E em breve nós vamos discutir nessa casa a questão da saúde laboral, que não é afeita somente aos trabalhadores da educação, mas a todos os trabalhadores e servidores públicos desse Estado. Mas é importante nós avaliarmos o momento que a gente vive hoje. Nós votamos, final do ano passado, uma proposta também do governo do Estado, que se criou mais de 9.000 cargos para professor nesse Estado. E a SEDUC está trabalhando para que seja realizado o concurso público. E com isso nós ficarmos com um número mínimo, minimore, para que a gente possa reduzir a figura do professor de contrato temporário. Que é ruim para o professor, que é ruim para a escola, é ruim para as crianças, e isso não gera estabilidade. Mas tão importante quanto isso, e que talvez tenha passado despercebido. Agora, na semana que se passou, o governo do Estado anunciou um amplo plano de qualificação continuada, e que nós lutamos muito na Comissão de Educação, em parceria com o CITEAM, para que o professor possa ter oportunidade de estar se qualificando, não só de ser um professor que esteja apto, que esteja em condições do exercício do magistério, mas que ele possa ter especialização, que ele possa ter a pós-graduação, e nada mais justo do que o poder público ofertar as condições reais para que esse professor possa ter as condições de participar desse processo. E o Estado está possibilitando nesse momento
o ingresso de 6.000 professores que vão ter a oportunidade de fazer a sua especialização. Algo que traz nesse plano é que o CITEAM solicitou e o próprio governador aceitou a proposta do sindicato de que o processo de avaliação do professor não fosse considerado impeditivo para a progressão do professor. E nós concordamos, mas por outro lado, há uma coisa importante em relação a isso. O que é? Nós defendemos a avaliação desse professor. E aquele professor que eventualmente não tenha um bom desempenho, que ele tenha a prioridade dentro do ingresso do processo de qualificação continuada, para que ele tenha a oportunidade de melhorar o seu conhecimento e, com isso, melhorar o seu desempenho na sala de aula e nas nossas escolas. Eu entendo que nós estamos dando passos longos na caminhada da melhoria da educação, na melhoria do fortalecimento do processo ensino-aprendizado. Sabemos que os desafios não são pequenos, mas eu não acredito, senhor presidente, numa política de educação em que não leve em consideração os trabalhadores da educação. Muito se diz sobre o professor, muito se diz sobre o gestor da escola, sobre o técnico administrativo, mas nós precisamos valorizar efetivamente esse trabalhador, vendo a questão salarial, pela importância que ele tem. E aí eu me levo à reflexão, professor Ademir Ramos, quando eu leio uma matéria do Globo dizendo o seguinte, que a Prefeitura do Rio de Janeiro resolveu multar quem joga lixo na rua. Isso não é obrigação do poder público. As pessoas têm que ter consciência, têm que ter educação, têm que ter formação. O que nós precisamos é investir na educação, é garantir que as nossas crianças e os nossos jovens sejam estimulados a ir para a escola e que entendam que o caminho da educação é o caminho que garante uma estabilidade de vida, uma condição de vida melhor. É importante a preocupação com o meio ambiente, ela é vital para nós e para a nossa sobrevivência. Mas é importante nós investirmos na educação. E vocês, minhas caras idosas aqui do Lírio do Vale, que estão hoje aqui, sabem o quanto a educação é importante. E que a educação ela não é feita pelo professor. A educação ela é feita a partir da escola, mas principalmente pela família. Porque não é na condição de pai, na condição de mãe, na condição de avó, que você vai transferir a responsabilidade da educação do seu filho. Mas nós precisamos de uma escola melhor. E essa escola passa por esse projeto de lei, que o governo nos encaminha, e que nós precisamos votá-lo para que a Secretaria de Administração, em parceria com a SEDUC e com o CITEAM, primeiro, promova a progressão desses 17.000 professores, mas que possa também fazer o enquadramento de todos aqueles que aguardam há um bom tempo esse enquadramento e poder processar esse reajuste, inclusive agora, o de dezembro, que essa casa já votou, da database discutida e negociada com o governo, que foi de 10%, sendo 6,31 retroativo a março, e nós teremos 3,69 incorporado agora em dezembro. E oxalá, espero que Papai do Céu nos abençoe, para que a gente possa ter um excesso de arrecadação do Fundeb e este recurso seja complementado para que a gente possa ter um 13º diferenciado para os trabalhadores da educação. Mas algo, deputado Luiz Castro, não foi dito. E deputado Davi Almeida, e deputado Vicente Lopes, algo não foi dito. O governador tomou essa decisão, mesmo comprometendo o limite da lei de responsabilidade fiscal, acreditando na necessidade e da importância de rever a política de salarial dos professores e trabalhadores da educação. Por isso, eu quero aqui reconhecer o compromisso desse governo e dizer que muito nós precisamos fazer, mas muito se tem feito. E eu quero também saudar a todos os meus pares da Comissão de Educação, ao Fórum Estadual de Educação, ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação, ao governador Omar Aziz, ao secretário Rossielli, porque são junção de esforços no sentido de buscar a melhoria de educação. Nós não vamos mudar a educação desse Estado e desse país se não houver um esforço coletivo. Essa é uma missão que não é dada a um homem só, mas a todos aqueles que têm a preocupação, não só com o hoje, mas com o futuro que não está distante, mas também têm a preocupação com o amanhã, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas acima de tudo com uma menor desigualdade, aonde nós não tenhamos pessoas tão ricas, sem nenhuma inveja a eles, e que tudo podem, em detrimento daqueles que muitas vezes não têm a garantia, como muitos de vocês, a ter dinheiro para comprar o remédio e pagar na farmácia, que é tão caro no nosso país.
Por isso entendo que a educação é esse caminho, para que a gente possa romper com as desigualdades sociais nesse país, mas também que a gente possa ter uma classe política melhor, para que a gente possa ter um sistema participativo no processo eleitoral melhor, mas que as condições de desenvolvimento nesse Estado e nesse país possam ser melhor. Agradeço, senhor presidente, pela gentileza da cessão do tempo. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. Já transpomos os trabalhos ao grande expediente. Eu vou